consultório médico é uma realidade para todo mundo. Em algum momento do ano, da vida, a gente sempre vai para lá, não vai? E é claro, a gente tem aqueles médicos até que a gente tem uma relação de amizade, a gente fica ali na sala aguardando pelo atendimento, sempre rola uma conversa. Pois é, dessa vez a gente resolveu fazer um bate-papo de consultório aqui na nossa sala de podcast, e não poderia ser diferente. É com um médico que é muito querido aqui na cidade, muito conhecido também. Ele que é clínico geral, também geriatra, Dr. José Antônio Pereira Pinto, e a esposa dele, a Ângela Maria Schiavolin, ela que cuida, né, Ângela, da agenda, dos atendimentos. E aí eu quero saber, hoje o papo não é sobre saúde não, doutor, mas é conversa de consultório. Dá para aprender alguma coisa estando num consultório ali na sala de espera durante uns 30, 40 anos? 45 anos de profissão, é claro que a gente sempre está aprendendo. Isso faz parte da vida e o paciente, ele ensina muita coisa para a gente, né? Eu, muitas vezes, na própria faculdade, a gente ouve isso. Você aprende com o paciente. Eu tinha um professor de propedêutica que falava que você conversando com o paciente, examinando, o paciente vai falar para você o que ele tem. Ele vai dar o diagnóstico, né? Então, e é uma coisa importante para você estabelecer esse vínculo, você precisa estar ao lado do paciente, você precisa se mostrar amigo e entender o que ele, do que ele precisa, né? Então, a gente sempre está aprendendo e faz parte da profissão, né? Ter essa a cabeça aberta para aprender muitos a respeito de doenças e a respeito da humanidade dos pacientes, né? E essa parceria aí, de casa e do trabalho, assim, você acaba sendo quem controla a agenda dele, você, como é que funciona? Vocês não brigam, não? O atrito não é maior? Não, acontece o seguinte, Denise acorda, faz caminhada com os cachorros, depois vai trabalhar, depois volta à noite, é bastante convivência, né? E assim, na sala de espera, bom, eu amo Salto, eu nasci em Amparo, mas eu adoro aqui, adoro. E na sala de espera, muitas pessoas contam coisas para mim que não contam para ele. Então, é aquela coisa de se sentir à vontade, mulher com mulher, às vezes a gente tá assim, sozinha, nós duas ali, eu e outra, né? E muitos pacientes falam assim: ai, não tem TV aqui. Eu falei: para quê? Para ficar assistindo da Atena, né? A gente se esfaqueando em tempo integral. Eu falei: aqui a gente está conversando. E muitas vezes elas escutando o problema de outras que estão ali, elas falam: "Nossa, meu caso não é tão grave que nem o dela", né? E elas se sentem até melhores, né? Uma fala assim: "Só o fato de eu estar aqui, eu já estou me sentindo melhor. Estar aqui não por minha causa, ali a gente bate papo, mas o fato de que vai ser atendida, né, ela já se sente melhor". Então, eu prefiro olhar nos olhos dos pacientes, né, do que ficar vendo aquele tubo de TV, né. Com certeza, acrescentando, agregando valor àquilo, né. E assim, como é que vocês administram isso? Essa questão de não misturar as coisas do consultório e casa, porque é interessante quando hoje em dia, em tempos em que os casamentos duram tão pouco, né, Uhum. às vezes dura mais o namoro, né, doutor, do que o casamento, e aí a gente percebe uma parceria de tanto tempo e ainda vocês conseguiram misturar as 2 coisas e estão aí firmes e fortes, né, então Na verdade, Denise, é o nosso segundo casamento, meu e dele. Eu tive um casal de filhos e ele teve uma filha, né. E aquela coisa, eu falo para todas as pacientes que vão ao consultório, é engraçado que nós temos uma estatística no consultório, de setembro a dezembro, o número de separações aumenta uma média de 60%. Por quê? O pessoal pensa, ano novo, vida nova, eu quero me livrar dos problemas, tal, como se isso mudasse alguma coisa. Mas, assim, o nível de separações é muito grande nesse período, nesses 3 últimos meses do final do ano, assim, sabe?
É um dado interessante, né? Ah, sim. Agora, o nosso dia a dia é o seguinte: ele tem uma vantagem muito grande sobre mim, muito. Ele apaga. Eu, 3 horas da manhã, eu acordo lembrando que você me contou que o seu filho morreu num acidente de caminhão, que o caminhão passou por cima e tinha 2 crianças no banco de trás, e o pai falou, o pai, morreu o casal, né? E o pai gritou, né? Abaixem-se. E as crianças se abaixaram, isso me emociona de falar, de lembrar, né? E o casal morreu e as crianças sobreviveram. Então a pessoa conta isso, eu acordo 3 horas da manhã lembrando, ai, eu me emocionei. Lembrou de quando a Lembrando, pessoa contou. lembrando das crianças terem visto a morte dos pais, né? Do pai salvar a vida das crianças naquele momento é muito. Então eu acordo pensando nisso, se eu poderia ter falado alguma coisa a mais para ajudar naquele E momento. vocês trocam isso, essas É, conversas que você ouve. mas ele dorme bem. A consulta que ela faz, Aham. muito eficiente, ela vê esse lado psicológico também. Vamos dizer que a gente conseguiu, no consultório, humanizar um consultório. Ela estava falando a respeito de televisão na sala, e eu tenho pacientes que chegam no consultório e falam, mas o senhor não tem computador na sua sala? Eu falei, eu não tenho computador, não preciso de computador. Eu anoto as coisas principais e. Não, porque precisa. Olha, então aquela coisa, eu vou ficar teclando o computador e não vou olhar para você e não vou conversar com você. E isso normalmente é a consulta da maioria das pessoas hoje em dia. Você vai ao médico, o que você está sentindo? É isso, então eu vou teclar isso, você vai fazer tal exame e depois você traz o exame. Quer dizer, isso não tem sentido. Você não se interessa pelo problema do paciente e você não faz nada para se aproximar do paciente e para ser amigo dele, para tentar resolver o problema dele ou pelo menos tentar ajudar, né? É engraçado porque, na verdade, assim, nós somos seres relacionais, né? Nós precisamos das relações humanas para a gente poder se melhorar. Então, na verdade, onde a gente melhora, onde a gente, inclusive até para o paciente realmente seguir uma prescrição médica, é com o Verdade. quê? Com essa empatia, com essa relação, porque senão ele, inclusive, nem ele recusa, ele vai ouvir o médico, sai dali e não faz nada, Eu né? lembrei de uma coisa, desculpa cortar Então, você, assim, mas eu aqui lembrei. no bate-papo, Ah, é como se a gente tivesse só à tomando espera. ou tomando um chopp. Eu, eu, eu lembrei de casos assim que tem médicos, né, que brincam muito durante a consulta. E aí o paciente pega a receita e leva lá para a gente para ver se o remédio é aquele mesmo. Porque o médico brincou tanto, muitas vezes falam que ele é sério, né? Que ele é sério, né? Eh, daí fala assim: "Ah, eu fui no doutor fulano, né, e ele deu tanta risada, ele brincou tanto, agora eu queria saber se a receita é essa mesmo, se está certo o remédio". Então é complicado, é muito tênue, né, você ser profissional e ser muito brincalhão em relação muitas vezes o médico brinca para desanuviar, né, aquele ambiente e tal, e às vezes tem gente que não gosta, né, então cada um É difícil agradar, né? Eu acho que assim, e ali no consultório médico também, né? Eu percebo que as pessoas elas vão porque algo não está bem. claro. Infelizmente, a gente não tem muito a cultura da prevenção, né? Hum, Poucas são as pessoas que vão procurar orientação antes de um problema. Então, elas já vão quando elas não estão bem e aí já estão naquela situação mais tensa mesmo, né? Dos limites. E aí, nesse caso, assim, como é que você costuma trabalhar com as pessoas? Você encontra todo tipo de pessoa, acredito. sim. Você sabe que teve um caso, muito legalzinho, assim, aqui, um padre, e eu li um livro uma vez que chamava Pássaros Feridos, e a moça se apaixonou pelo padre, né, e ela era casada, não lembro, viúva, com 2 crianças, né.
E aí o padre nunca quis abandonar a batina, o lado dele religioso, tal, mas também ele se apaixonou. E esse livro falava exatamente sobre isso, né? E eu falei assim, puxa vida, como é difícil, né? Às vezes você segue uma carreira, você fala, vou fazer isso, de repente, lá na frente, você fala, nossa, não é bem isso, acho que eu queria, tal. E no fim, né, eles tiveram um outro filhinho. Então, estão em 3, tal. Eu falei assim: "Puxa, que história bonita", né. Então, nós não temos preconceito, aliás, nós não temos preconceito nenhum, né, em relação a uma série de coisas, tal, né. Mas, assim, aquilo que eu estava falando antes para você, da gente querer ajudar o paciente até na leitura, né. Uma vez um paciente chegou nervoso, nervoso, né, um senhor que ele estava com areia no coração. Falei: "Puxa, eu estou aqui há tantos anos, eu nunca escutei ninguém com areia". "Não, mas eu estou com areia no coração, nervoso, nervoso". Falei: "Presta um pouquinho, o senhor abriu o exame?". Outra coisa, as pessoas não devem abrir o exame se elas são nervosas, tal, né. Mostrou para mim. Falei: "Olha", ele falou: "Não, pode ler, pode ler". Daí estava escrito: "Área cardíaca". Falei: "Não, não é areia, é área, é ao redor, né". Mas assim, olha como dá dó, né, às vezes todo mundo você não abre o seu exame? Abro, Todo mundo abre, abro. né. Eu falo que Mas eu não sou assustada. E também, então, assim, eu não sou uma referência, né? Eu sempre falo isso e é fato. Acho que tem que, ó, seu, Então, eu não gosto disso. Não gosta, briga, inclusive, né? eu que tenho que ver. Eu acho que tem que abrir você, aí, inclusive para você tirar sua dúvida a respeito. Então, é isso que eu costumo fazer. Eu, na verdade, assim, não gosto de procurar a internet, até porque ali a internet vai te dar um resultado e não vai levar em conta, por exemplo, as suas especificidades, os valores que o médico vai saber que se aplicam para você naquele caso. Mas, por exemplo, eu gosto de ler para saber o que apareceu, até para eu perguntar. E falar assim, doutor, isso aqui realmente eu estou vendo aqui. Eu acho que é um direito de você conversar claro, com o médico, né? Mas não se você, eu concordo com a Ângela, no sentido de que se você é nervoso, Muitas vezes não não vai precisa ser funcionar. nervoso, você está exame. O seu médico está marcado para daqui 10, 15 dias. E aí você vai ficar encucando aquilo, isso é ruim mesmo. Você vai sofrer, você vai desgastar, né? Mas muitas vezes, hoje em dia, com acesso à de internet, torcedor, né. você vê tudo, você dá uma olhada em tudo. Só que aquela coisa, o conhecimento que a internet te dá, ela dá o conhecimento, mas você precisa trabalhar esse conhecimento de uma tal maneira que sirva para você ou não, né? Então, isso aí é complicado. Desafio, né? De É, você pegar aquele resultado e falar, mas será que isso se aplica a mim mesmo? claro. Ou não? Pode ser que não, né? Então, eu O acho que é que mais difícil, assim, tipo de hoje na medicina, assim, de lidar com as pessoas, né? Desde quando a gente fala assim, tem gente que vai, por exemplo, como eu falei, todo mundo em algum momento da vida foi buscar o médico. Então a gente sabe o que que é um consultório, seja ir na rede pública ou na rede privada. E a gente se depara com as pessoas, às vezes, assim, em situações muito desagradáveis. Tem gente que não sabe esperar, né? Tem gente que na verdade, ali faz daquele ambiente, daquela espera um ambiente, assim, super desagradável, e às vezes já entra ali no consultório A também, gente acredito, lembra. transferindo isso. Então, como é que é hoje, assim, trabalhar com medicina não deve ser fácil também. a situação mais difícil é a situação financeira. Quer dizer, você tem remédios que são ótimos, que são super caros. E tem remédios que ajudam um pouquinho, que são inferiores. Então, essa entender, porque não adianta eu chegar e receitar um remédio super caro para um paciente, ele vai usar uns 4, 5 meses e você sabe que ele não vai ter dinheiro para comprar esse remédio. Não vai manter. Então, a gente trabalha muito com amostra grátis de remédio. Então, o propagandista vai lá, deixa o remédio, a gente fica. Esse caso se identifica com esse remédio, então eu vou usar esse remédio para ele. E essa percepção, essa consciência social que a gente precisa ter, de falar assim: olha, esse paciente não vai ter condição de comprar esse remédio. Então, você precisa ser médico e assistente social, né?
Então você precisa entender o outro lado também, é aquele lado da pessoa que precisa do remédio, mas só que a condição financeira dele não vai dar para ele comprar. Então a gente arruma um jeitinho, né? Um jeitinho seria farmácia popular, amostra grátis, e procurar Manipulação. farmácia de manipulação que sai mais em conta. Tudo isso ajuda o paciente a se cuidar, né? Porque é complicado, porque a gente tem notícia, né? Não, o senhor precisa tomar esse remédio. Aí ele vai na farmácia, o remédio custa 400, 500 reais. Eu tenho dinheiro para comprar, eu vou fazer o quê? Aí não toma o remédio. Então, é preferível você dar um medicamento que vai ajudar e que, ao mesmo tempo, ele possa comprar ou possa. Vai ajudar sem exorbitar. É, Sim, sem ser um peso, né? Porque não vai adiantar nada mesmo, né? E acaba consumindo muitas vezes parte significativa do orçamento da pessoa. Tem pessoas que têm coragem de falar isso para você e não tem coragem de falar isso para ele? Seguinte, a gente teve um caso, Denise, que eu fiquei assim, sabe? Foi uma pessoa e o consultório estava lotado, lotado. E ela tinha acabado de chegar da Europa, né? E muitas pessoas simples lá, ela falou assim, ai, eu paguei 60 euros de um prato de macarrão. Ah, tá bom. Daí ela entrou em consulta e tal, e ela saiu com pneumonia dupla, que ela chegou de lá com pneumonia dupla, né? E ele passou medicação para ela, e ela pegou, foi embora e tal. Depois ela voltou e falou assim: eu não vou comprar esse remédio porque é muito caro, eu não vou comprar. Eu falei, nossa, pensei, 60 euros de um prato de macarrão e um remédio de 200 reais. Ela não. Aí ela ficou esperando, né? Ele falou com ela novamente. Ele falou assim: olha, o remédio é esse mesmo. Não, mas eu não vou comprar. Aí ele falou: olha, eu vou escrever na sua ficha a pedido, mas ele falou: vai ser igual água, não vai adiantar nada. Ah, no dia seguinte ela foi carregada no consultório, que estava passando mal, passando mal. Então, assim, aquela coisa da credibilidade. Você precisa acreditar. Existem pessoas que vão em 5, 6 médicos para ver se todos falam a mesma língua, né? É a mesma Mas coisa. quero ver se esse aqui vai bater com aquele. Então, ele fala assim: cada profissional tem a sua conduta, e a maioria deles quer ajudar o paciente, Sim. né? Ninguém quer prejudicar o paciente. Não tem coisa mais frustrante. Nós dois, apesar da clínica geral ser bastante grande, mas tem área de geriatria, nós ficamos muito tristes quando morre um paciente e a gente vai no velório até para dar um conforto para a família, porque, é lógico, todos nós vamos morrer, né? Todos, sem exceção. Mas é frustrante, né? Falar assim, nossa, né? Puxa, fulano morreu, ai, coitadinho, né? A gente achou que ia, mas chega uma hora que não dá, né? A E, medicina tem um limite dela, né? claro, Ela chega uma claro. hora em que tudo que foi feito poderia ser feito, foi feito. Quando Deus assopra a velhinha, Eu também acredito nisso. tem Eu jeito, você também vai. acho. Mas existe Deus deu pra gente esse corpinho para você cuidar bem dele. Nem Exato. os médicos estão careca de falar. É exercício físico, alimentação correta e aquela coisa que muitas vezes para muitos é difícil, você ter amigos, né? Amigos muitas vezes você conta nos dedos de uma mão De só, verdade, sim, né? quando tem ainda os 5 dedinhos, né? E todo médico bate nessa tecla, né? Da importância de você fazer exercício físico, se alimentar direitinho, papapá, mas a maioria não faz, né? Aí eu tomo um cafezinho preto e saio correndo, não é? Você ouve muito isso? Você costuma orientar o pessoal lá? Você fala muito? Então, você vê, é aquilo que ele falou, né? Nós temos a mesma vibe, né? Nós falamos a mesma língua, né? E, e essas pessoas que muitas vezes perguntam, elas sabem de tudo isso, né? Muito batido esse exercício físico, é muito batido, alimentação correta, exercício físico, papapá. Mesmo as pessoas que fazem parte de uma comunidade de igreja, o que que elas querem? Elas querem se sentir
é o pertencimento, né? Elas querem fazer parte de alguma coisa, né? Então, é como se fosse um clube mesmo, né? Acho que é isso, né? Mas eu acho que vai entrar numa outra coisa que eu queria que você me falasse, doutor. Ela falou uma realidade que às vezes a gente se depara, inclusive quando a gente está fazendo matérias sobre alguns assuntos. Por exemplo, todo mundo sabe dessa questão do exercício físico. Todo mundo sabe que Da tem que alimentação. beber água. Todo mundo sabe que o ideal é ter uma alimentação adequada. Doutor, por que que os corações ficam tão fechados? O que que o senhor percebe muitas vezes essa resistência? Muitas vezes que você dá conselhos, mas às vezes você tem que explicar os conselhos. Então, aquela coisa, exercício físico. Para que que eu vou fazer exercício físico? Olha, se você está ansioso, se você está obeso, então a gente tem que explicar, olha, você está gastando a ansiedade, você consegue melhorar com a atividade física. Você gasta energia, você joga para fora o seu estresse, a sua ansiedade do seu dia a dia. Dá licença um pouquinho só cortando ele. Mas aí você pode cortar. Não, mas é Quando a gente está certo, mas é Ah, que eu estou lembrando, que eu falo mesmo de mim mesma, né? A maioria das pessoas fala assim, puxa vida, né? Eu lavo a casa, limpo, faço isso, pá, 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 eu trabalho muito. Para que que eu vou fazer caminhada, tal, se eu fico transpirando de varrer a casa, disso, daquilo? É que não é a mesma coisa, né? é, atividade física teria que ser uma atividade que você não interrompesse, né? Então, a dona de casa, ela pode trabalhar muito na casa dela, mas ela vai, para, vai, para. Então, o exercício físico é uma coisa contínua que você faz e que ajuda, né? 40 minutos, pelo menos, ali sem parar, né? Precisa também caminhada, né? Porque caminhada você não precisa pagar nada para ninguém, você não vai numa academia. Então você vai e faz o exercício e é ao mesmo tempo um tempo de você melhorar seu estresse, sua ansiedade, porque é um meio de você devagar e sonhar e fazer uma porção de coisas andando, né? Quer dizer, então é uma coisa legal para o seu corpo e para a sua mente. E eu acho que o mais legal também é essa questão de ser no seu tempo, né? Tipo, a caminhada, vamos supor, você às vezes tem uma mobilidade que não é tão boa. Então, você tem uma mobilidade reduzida, mas você pode caminhar um pouquinho devagar, né? No seu tempo ali, olhando o entorno, quer dizer, sua mente vai arejar, né? A dona Laura, A gente ela precisa anda de bengalinha, Mas é mas uma dá. lição, né? é, enfatizar que o exercício físico não precisa ser aquele exercício de atleta que você tem que ter. Uhum. Aeróbico. Então você vai, eu sempre falo, você vai no seu ritmo, né? Ah, não deu para fazer 40 minutos, faça meia hora. Se não der para fazer, divida 15 minutos de manhã, 15 à tarde, mas faça o exercício, que isso aí vai te ajudar muito, né? Mesma coisa a alimentação. Por que que você tem que comer mais fibra? Para o seu intestino funcionar melhor. Por que que você tem que tomar mais água? É para o seu intestino funcionar melhor, os seus rins funcionarem melhor, né? Então, tudo isso tem que ter uma explicação. Você não pode jogar assim para o paciente, ó, essa aqui é a dieta que você tem que fazer. Mas por que que eu tenho que fazer isso? Então você tem que explicar. É a mesma coisa de receita, né? Receita é um drama, né? Porque isso aí é uma coisa antiga, né? Os médicos escrevem, ninguém lê o que os médicos escrevem, né? Só que você escreve e você explica o que você está receitando, porque em tal hora você tem que tomar tal remédio. Então, tudo isso faz com que a pessoa acredite mais no. Assimile, né, aquela informação, né? Porque eu me formei na Santa Casa, em São Paulo, e lá existia uma pré-consulta, que é o que a Ângela faz. Ela faz uma pré-consulta, ela vai lá e ela, na conversa, ela pega uma porção de coisas que eventualmente ela pode passar para mim e pode me ajudar No diagnóstico, né? no diagnóstico e na consulta em si. E na Santa Casa existia o pós-consulta. Então, a pessoa saía do consultório, ela passava com uma outra pessoa
que aí ela essa pessoa ia entender se o paciente entendeu ou não, se ela captou para que servia aqueles remédios. Então, isso é uma consulta completa, né? Porque aí você sai realmente, e a maioria das pessoas às vezes sai do consultório e fala, puxa, mas eu vou tomar esse remédio por quê? Ah, não vou tomar nada. Então, Exatamente. É igual pós-venda, né? Quando você compra uma coisa, depois o pós-venda, se for reclamar de alguma coisa, não é mais ou menos a mesma coisa. Mas é interessante, Ângela, porque na verdade foi até engraçado o senhor falar isso, mas é engraçado porque também tem a ver com uma cultura médica diferente, né? Eu lembrei disso porque é o quê? Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, o médico muitas vezes ele vai falar, né, dentro do ambiente dele, do universo dele, e aquele paciente, dentro das limitações dele, por uma série de razões, às vezes daquele momento, ele não compreendeu aquilo que foi passado. Só que tem a ver com uma cultura médica, realmente mais humanizada. Aliás, o doutor me falou, a primeira vez que nós conversamos, que doutor Drauzio Varella foi seu professor, né? é, E quem conhece o Drauzio, ou já teve contato com pessoas que teve contato com ele, sabe que ele faz parte também de uma cultura médica diferente, muito mais humanizada, muito mais voltada para o paciente, né? Onde você se preocupa o quê? Com o bem-estar, com a compreensão daquele paciente. Você sabe que ele é parte do processo de recuperação dele mesmo, Aliás, né? Denise, a sua mãe, a sua avó, Dona Julina, né? Ana Julina, Ó, Bisa, ó, né? Bisa, que entendi. Então, antigamente, o médico, o Pereira mesmo fez mais de 2.000 partos. Antigamente, o médico, ele saía, é uma coisa muito triste hoje, né? O médico saía polivalente das faculdades de medicina. Ele sabia fazer tudo, né? Hoje, mas hoje, por exemplo, outro dia o paciente falou assim: ah, eu fui no doutor Fulano e ele não viu a minha pressão. Ele foi num ortopedista. Então, hoje, o ortopedista não vai tirar a sua pressão, né? Quem faz isso é o clínico, muitas vezes um cardiologista, o geriatra, né? Mas eles vão no foco, né, daquilo que você está com a queixa tal, né? Não vê o todo, né? Então, antigamente, né, os médicos que a gente sente falta muitas vezes dessa época, né? Eles viam tudo, né? Eles olhavam tudo. Muitas vezes eram até veterinários, né? na verdade, o que acontece é que medicina Evoluiu. ela deixou de ser artesanal para ser industrial, né? Então, o médico é um ser humano como qualquer outro, né? Ele vive da profissão dele. Então, o que que acontece? O que ele ganha para atender um SUS, um convênio médico, É muito é, pouco. é muito pouco, é insuficiente. E o que que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um número maior de consultas. E para você fazer um número maior de consultas, o que que você precisa fazer? Você precisa encurtar sua consulta. Cai a qualidade. Você passa a atender um maior número de pessoas, mas a qualidade da sua consulta cai, né? Porque Não é, tem como, é né? economicamente inviável Uhum. você viver. Então é muito complicado, né? Eu, como estou no final de carreira, né? Mas eu sempre atendi as pessoas, né, dessa maneira, né? E, inclusive no Hospital Velho aí, que agora não existe mais, né? Mas eu. Onde eu nasci, que era o É, hospital ali perto então, da o que que onde é a Sala Palma de Ouro hoje. então, eu cheguei em 77. A minha formação é de médico de família, é generalista. Então, eu atendia pediatria, atendi muita pediatria, fiz partos, não sei se um número de 1.000, mas eu acho que eu fiz muitos partos no hospital municipal. E atendia pediatria, atendia todo mundo e conversava com as pessoas. Então, eu acho que eu contei essa história para você, que toda sexta-feira tem a feira lá perto do Hospital Velho, e o pessoal fazia a filinha deles, deixava a sacolinha, ia na feira e depois voltava para ser atendido ali no Hospital Velho. Então, essas coisas que
E faz parte do nosso dia a dia, né? Mas fez parte da sua formação também, né? Tipo, essa coisa da humanização do atendimento, né? Porque depois de um tempo é que se voltou a falar disso, né? Ao médico de família, né? Esse atendimento mais humanizado, o quanto que ele realmente descobre a necessidade dos pacientes, mas a gente vê ainda isso muito distante. Muito. Inclusive, eu acho que pós-pandemia, a gente teve, infelizmente, a morte de muitos profissionais, inclusive, né? E aí você teve uma defasagem maior que já existia, seja na rede pública ou mesmo na rede privada. A gente pega hoje em dia algumas especialidades, você não encontra muitos médicos. E aí você percebe que as consultas ainda estão muito rápidas. São poucas situações em que você tem ali talvez 15, 20 minutos para conversar com o profissional. É. E é uma pena, muitas vezes, né, Nossa, doutor? nossa, é muito mais, né? Isso aí que você falou, por exemplo, que nem ele estava comentando, os médicos de hoje, né? Quando ele tem reunião de formatura, a carga emocional dos médicos é tão grande, daqueles que se dedicam mesmo, né? O número de suicídios entre médicos é muito grande. Pouco se fala sobre isso. Não se Também fala, né? o uso de medicação para não dormir, Autonomia, para ficar acordado, inclusive para encarar os plantões. Pouco se fala sobre isso. E o alcoolismo também, que é é, uma válvula de escape, porque o médico é um ser humano, né? claro, é o que você tinha acabado de falar, né? Mas assim, não se fala mesmo nisso, porque às vezes o que que acontece? O médico está lá e o paciente despeja nele, né, todos os problemas, as neuroses, tal, e que muitas vezes bate com a neurose do médico também, né? Porque tem isso, né? E você estava falando de casos, né? De casos que a gente convive e tal, né? E uma vez uma senhora eh, estava só eu e ela, né? E eu pus conversa, mas ela não se abria, não conversava, não falava, não falava. E eu falava, a senhora está bem e tal? Ela falou, eu não gosto de estar aqui. Eu não gosto de vir ao médico. Falei, nossa, né? Mas que bom que a senhora veio, né? Conseguiu vencer, né? Não, não gosto, não gosto que toquem em mim. E aí, né, falei assim, puxa, mas a senhora passou por alguma coisa, né? Aí ela contou que quando ela tinha 9 anos, o pai estuprava ela. E ela morava numa fazenda. Aí ela foi na outra fazenda e contou para a dona da outra fazenda, que voltou para casa dela e contou para a mãe dela. E aí ela levou uma surra, né? Porque não é para levar problema para os outros, né? Da casa tal. E ela, depois disso, ela nunca mais quis que ninguém tocasse nela pelo trauma tal, né? Eu fiquei com tanta pena dela, né? E depois eu falei assim, a sua mãe teve muitos filhos? 11. Falei, nossa, Dona Maria, né? Vamos falar, Dona Maria. Aonde que a sua mãe iria com 11 filhos? Porque agora tem delegacia da mulher, não sei o que, mesmo assim, toda hora matam-se mulheres, né? Você pode ver, né, como que está a situação hoje, né? Falei, se a sua mãe, com 11 filhos, voltasse para casa do pai, o pai ia mandar ela voltar para o marido, né? Então, esses dramas, Denise, esse trauma, Essas dores, né? muito, quer dizer, ela vai morrer com essa dor, né? E você vê. E que talvez não teve coragem de falar dentro do consultório para o doutor, jamais falaria isso para ele ali, talvez até por essa questão dela não se sentir segura, né, pela vergonha que ela sente, né, pelo peso, mas, e tá falando com outra mulher ali, ela se sentiu com abertura para isso, mas você vê o quanto que a gente carrega dores, né, que muitas vezes não é que a terapia vai solucionar, mas ela pode ser um caminho para a Claro, pessoa lidar melhor com aquilo, claro, para ela ter uma vida melhor, né? E eu falo muito, Ângela, assim, que a gente não sabe a realidade de cada pessoa. Então, às vezes a gente até lida com pessoas que são bem difíceis, mas às vezes a gente precisa olhar aquela pessoa em perspectiva, né? E pensar assim, quais serão as dores ou as cargas que ela carrega, né? Até para a gente poder, muitas vezes, ter menos peso. Isso é uma coisa que eu converso muito com os pacientes, porque você falando com alguém, não precisa ser com médico, com uma amiga, com uma irmã, tudo isso você está dividindo a sua dor,
a sua ansiedade com a outra pessoa. Você está ficando mais leve, porque você está colocando para fora a sua ansiedade. Isso aí é uma coisa importante. Vamos dizer, faz muito bem e faz até melhor, às vezes, que alguns remédios. Você desabafar, jogar para fora a sua ansiedade, dividir com alguém. Antigamente era o padre, né, que Uhum. ouvia as pessoas. E hoje em dia ficou até um pouco mais complicado, então as pessoas conversam umas com as outras, só que você precisa ter essa confiança, como essa Sim, a senhora pessoa teve, sabe né? que ali ela ia falar, mas é porque a gente tem muito curso para aprender a falar e pouco para aprender a ouvir, né? Na verdade, assim, hoje em dia eu acho que a gente precisa resgatar, assim, como aprender a ouvir. E Ouvir e guardar. existe outra coisa, Denise, que eu moro aqui há 35 anos, né? Eh, eu não nasci aqui, mas eu amo a cidade. Por exemplo, se você falar para mim que você é filha de fulano, que tem o sobrenome tal, eu não sei quem é. Então, o que você for falar para mim vai morrer comigo. Agora, quem nasceu, então ela é filha da dona Joaquina, que é irmã do José, papá. Então, às vezes a pessoa tem medo que aquilo extravase, assim, entendeu? E ali, contando para mim, morre ali, Isso aí é outra coisa que os pacientes têm muito medo, é de falar dentro do consultório e achar que dentro do consultório vai sair. vai sair alguma coisa de lá. É claro que não, né? Existe uma ética médica que proíbe a Protegida gente por lei. de falar, né? A gente comenta algumas coisas, você nunca nomeia nome de ninguém e você preserva a identidade do paciente. É, muitas vezes o comentário, até no sentido de que outra pessoa se identifique com aquilo Isso. e possa servir para aquela pessoa. Mas, assim, existe até a legislação na Que verdade, rege. vamos lá, existe uma legislação, na verdade, que até protege, né, esse silêncio profissional, né, esse sigilo profissional entre médico e paciente. Então, aquilo que foi falado ali, se ficar ali, o médico sequer é obrigado a falar sobre aquilo. Para você ter uma ideia, por exemplo, muitas vezes acontece muito isso. Aí chega um paciente, eu estou conversando, tal, daí ele fala assim: então, o doutor contou para você que eu tô. Eu falei, porque não contou mesmo, né? Sim, Ele não contou para você que eu tive isso e aquilo. Eu falei, não, não estou sabendo, porque não estou mesmo sabendo, né? É o que o pessoal fala, ele faz tal anamnese lá do paciente, vai dando sequência. Aquilo que eu comentei muitas vezes, né, para ajudar até, né? Por exemplo, uma vez, paciente bonitinho, bonitinho, muito bonitinho. Ele vai todo arrumadinho, tal, mas a filha ligou antes que ele é alcoólatra de cair na rua e a polícia ter que levar. Quer dizer, se a família não conta isso, olhando ele ali tão bonitinho, tão falante e tal, então muitas a gente até fala para os pacientes, para muitas vezes não falar na frente do paciente, conte para a gente antes, né? Nós temos também uma coisa muito triste, os adolescentes com tentativa de suicídio. muito comum hoje em dia. Nossa, mas lá Corte, né? no consultório é muito triste, né? Porque o Pereira cuida de depressão leve e moderada. Quando é severa, né? Quando a coisa já é psiquiatra, né? Não está na nossa alçada, né? Mas assim, e muito difícil você conseguir, porque que nem ele tem uns pacientes idosos com Alzheimer e tal, de uma violência extrema, extrema de pegar faca e querer esfaquear a companheira, a esposa de 60 anos. Uma vez tinha uma paciente que ela foi no consultório, né? E ela tinha feito 50 anos de casado. Daí eu falei, ai, parabéns, né? Parabéns. Ela falou, parabéns para quem? Né? Quer dizer, ela vivia muito mal com ele, né? E aí ela contou que ela estava dormindo e ela sentiu um geladinho assim na cama. Ele jogou álcool e estava com o fósforo na mão para matá-la, né? Então eu falei assim: Nossa, Dona Maria, vamos chamar todo mundo de Dona Maria, né? Falei: Nossa, Dona Maria, isso é uma coisa séria, né? A senhora acha que precisa internar, né? É um caso grave, internar. Ela falou: Quem vai cuidar dele?
Então, às vezes, o oprimido foi oprimido tantas vezes, até pelo opressor mais jovem, quando era mais jovem, que ela não tem coragem de, não é, Fê? E aquela coisa da, da humanidade, né? As mulheres são muito mais humanas do que os homens, né? Elas se dedicam, né? Tem mulheres que sofrem a vida inteira com o marido, com tudo, e continua ao lado dele fazendo. Nós educamos mal os homens, esse é o ponto. Na verdade, sabe o que que é, Você tem doutor? filho homem? Não, não tenho, mas qualquer homem foi educado por uma mulher. Verdade, E foi educado mal, na verdade. verdade, porque se a gente vai parar na questão da violência contra a mulher, por exemplo, A né, maioria, seja a questão do estupro, que está muito mais relacionado não à questão do sexo em si, mas à questão do poder, muitas vezes da demonstração de poder ali envolvido, seja a questão da morte, por entender que o outro é posse, né, então aquela mulher não pode sair da relação porque é posse, seja muitas vezes você destratar uma outra mulher, porque você olha e fala assim: "Ah, você não quer igualdade? Então vou te tratar dessa forma", né, quer dizer, a gentileza, educação, o respeito, isso tá meio raro ultimamente. Mas por quê? Porque nós estamos educando mal os homens. você Então a mulher tem que assumir isso. você é feia e não merece ser estuprada. Ah, então, não pode, a gente não tem coisas que a gente pode aceitar isso. Então, Ah, só que a gente precisa se voltar, eu falo que a mulher tem que voltar para ela primeiro, né? Então a gente não vai culpar o homem, a gente vai olhar e falar assim, eu estou educando mal, né? Então você está educando mal o seu filho, você tem um filho homem, você está educando mal. Isso acontece muito no consultório. Às vezes, paciente que tem dois filhos, meninos, e o marido, eu pergunto, e aí, você faz todo o serviço? Você divide com a sua família, com os filhos, com o marido? De jeito nenhum, eles não fazem absolutamente nada. Por que não fazem absolutamente nada? Eu falo para ela, ó, você ensinou muito mal aos seus filhos. Porque se você tivesse ensinado bem, eles iriam dividir as tarefas com você e o seu marido também iria dividir a tarefa. Entender que é parte de um sistema, É, tá todo mundo morando naquela casa, né? eu Não sempre custa. falo com as pessoas, atuado de gente. É um grupo de pessoas que estão juntas e que se ajudam mutuamente, né? nós temos filho homem e filha mulher. Então, desde pequeno, o Eduardo lava a cuequinha dele. Não pensa que ele acorda falando: "O que que eu vou fazer hoje de serviço? Tem mais alguma coisa?" Não, são tarefas. Você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. E ela também, isso. Então, isso aí desde pequenininho. Então, foram tão acostumados, por exemplo, isso aí que você falou, quando era pequeno, por exemplo, daí falando: "Nossa, seu filho, ele é tão educadinho, ele tira o prato da mesa e leva na pia". Eu falei: Eu "Hã, tenho, hã, não, hã", falei: "Mas isso aí, né". não é um reizinho, né? Que tipo assim, ó, você é um reizinho, você não pega o Então, recetinho. é Você porque tá construindo um ditador do futuro. exatamente. É por quê? Porque o filho dela nunca tirou o prato da mesa e levou até a pia, não até para lavar, até a pia, né. Então, desde aquela época a gente já nossa, não, grande coisa que ele fez, né. Isso aí É é uma coisa, aquela cuidado com limpeza. Eu estou lembrando do Eduardo, porque eu jogava bola e eu ia no veterano e ele queria sorvete, ele pegava o sorvete, ai, tomava o verdade. sorvete e jogava o palitinho e a coisa no lixo. Aí um amigo da gente falou, puxa, mas olha, o seu filho, como ele é educado. Eu falei, isso é obrigação. Uai, não tá jogando lixo. Uai, Tem, então, essa coisa Ele não é melhor do que, né, e do na que os verdade outros. nós somos um espelho dos filhos, né? A gente, o nosso comportamento se reflete no comportamento dos filhos. E se a gente tiver um bom comportamento, Às vezes não é nem 100%, né, que é refletido, né. nós não somos 100%, Uhum. nossos filhos não vão ser 100%. Seus Nós pais não foram, é. tem um fator ali, às vezes, que a gente não consegue entender muito no outro, que é o temperamento, né? Às vezes você tem famílias que irmãos são vinagre, né? E água, ou, aliás, óleo e água. Mas ok, bacana. Só que assim, não custa nada a gente entender que se a gente pudesse ser um pouquinho melhor, por que não, né? Tudo pode ser melhorado, né. Você sabe que você é bem novinha, né, mas Obrigada, assim ó, formoda. você tem a idade da minha filha. Então, existia um cantor que chama Taiguara, que você não conheceu, mas ele falava: "Só fecha o seu livro quem já aprendeu". Quer dizer, nunca você vai fechar o seu livro.
né? Porque toda hora hoje você falou coisas aqui que eu não sabia, né? Quando a gente estava falando dos índios, tal, falei, puxa, né? Eu já li tanto, eu não sabia disso, do nível deles, né? Então a gente está sempre aprendendo, né? Então é aquilo que você comentou. Quando você ouve alguma coisa, né? Você presta atenção, que você falou, não tem nem nível de escolaridade. Você absorve aquilo lá e fala, puxa, tinha razão, ou não tinha razão, né? Pode ser também que você não concorde, né? Ninguém é 100%, né? Mas é isso, né, Pedro? É isso aí. É isso, gente. Então eu vou terminar dizendo exatamente isso, né? Que a gente não fecha o nosso livro porque a gente sempre tem alguma coisa ali para anotar nele, para aprender. E essa conversa aqui, esse bate-papo, que é o que a gente às vezes aprende muito mais, é conversando. Então é um convite para você que está em casa, converse mais com as pessoas. Tá vendo? Até no consultório, na espera, pode ser muito mais interessante. Eu fico por aqui.